Começar mais um culto de domingo. Quanto tempo, né? Não tivemos um culto aqui. 2 semanas, né? Então nos encontramos aqui novamente. Vou orar agora para Deus abençoar esse culto, apresentar esse culto ao Senhor. Então, por favor, fiquem de pé. Em nome de Jesus. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui nessa tarde, no meio dos meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar essa tarde, Senhor. Que o Senhor venha falar em nossos corações. Em nome... Quantos estão felizes essa tarde? Aleluia. E o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um momento de grande alegria. Esse é um momento de entrega. Esse é um momento que nós estamos como uma família diante dele. E é nesse momento que tudo pode mudar na nossa vida, na nossa sorte. Amém? Fazia tempo que eu não estava vendo meus irmãos. Eu estava sentindo meu filho próximo. Aleluia! É um prazer estar com vocês, meu irmão. É um prazer estar juntos com vocês. E não é só porque estamos na igreja cantando. É porque cada encontro é uma experiência diferente. É algo novo. E Deus propõe para cada um que abre o seu coração para adorar Ele com alegria. Aleluia. Vamos adorar? Vamos! Aleluia! Vamos voltar para lá? Quero te convidar a adorar com alegria, dançando, cantando. Porque Deus fez a Deus de alegria. Onde
Eu não sou nada,
Que a gente considera que sejam importantes na nossa caminhada, mas que muitas vezes não
encontra esse botãozinho que a gente pode dar um reset, retornar para o caminho certo e começar de novo na rota certa, o caminho da dependência de Deus e não mais das nossas próprias convicções. Amém? Vamos lá. Essa dor que nos revela de nós mesmos, muitas vezes ela nos ensina, nos confronta e nos mostra aonde a gente deve voltar. A gente tem uma consciência às vezes muito limitada, né? A gente observa uma parte da história e já toma aquilo como um todo. E muitas vezes do que a gente pensa, às vezes a gente pensa que Deus expõe, revela as coisas sobre nós para nos manter prostrados, se culpando. Ai meu Deus, quando na verdade Ele só quer realmente revelar aquilo que há, que precisa ser retirado para que a gente possa romper para uma próxima fase, corrigir falhas, corrigir defeitos, que muitas vezes a gente não consegue sozinho e a gente acaba carregando uma bagagem na fase atual que é totalmente desnecessária, uma bagagem extra, né, amor? A gente talvez está passando por um momento tipo assim, né? Que muitas vezes a gente carrega coisas extras que são desnecessárias na caminhada, que tornam tudo mais pesado. E Deus diz que fato é leve. Então a gente fica acumulando, sobrecarregando coisas, né? E talvez conhecer essa dor que revela a gente, nós mesmos, é necessário, ainda que a gente muitas vezes ignore. Não, eu não preciso passar por isso. Muitas vezes a gente precisa sim passar por algumas situações. Porque o caminho do arrependimento, ele torna as coisas um pouco mais leves. E o caminho da dependência nos torna mais firmes. Porque a gente está na dependência de Deus, não da nossa própria força. Amém? Amém. Então eu quero convidar vocês agora para o primeiro passo. Coloca aí o primeiro passo. Quando eu caio em mim, quando a gente cai em si mesmo. Um momento de mergulho dentro da nossa própria consciência. Quem aqui já teve esse mergulho? Amém? Amém. Alguém já teve esse mergulho? E alguém já gostou desse mergulho, de mergulhar na própria consciência? Eu não gostei não. Alguém que já viveu esse momento? Onde parece que as coisas estão pesadas ali, a sua mente não para. Como é que o negócio que você está fazendo? É aquele start. É o start inicial que a gente precisa ter para algumas coisas serem movimentadas dentro da gente. E esse momento, embora seja assustador e doloroso, é um momento muito importante que Deus nos revela coisas que nós não queremos enxergar sobre nós mesmos. A gente até enxerga, só não aceita. E aí, nessa parte, nesse momento, a gente sente muita dor, porque a gente descobre coisas sobre a gente que a gente não queria descobrir. E a gente começa a se conhecer diante de uma ótica não mais a nossa, mas a partir da ótica de Deus. Eu acho que isso é muito importante. A gente parar de se enxergar com os nossos próprios olhos e passar a enxergar como Deus nos enxerga. E aí Ele começa a mostrar aonde os nossos joelhos estão vacilando, aonde a nossa língua ficou mais afiada, aonde o nosso pensamento ficou mais mundanizado. E Ele começa a revelar coisas que a gente nem tinha talvez a consciência de que aquilo estava ali dentro da gente, mas a gente ia alimentando, normalizando, talvez pelo meio onde a gente está, as pessoas com quais a gente se relaciona, que nem sempre são as pessoas todo o tempo da igreja, tem as pessoas do trabalho, as pessoas de fora, né? Então acaba gerando alguns acúmulos dentro da gente e a gente vai normalizando, tornando aquilo como um padrão dentro da gente aos poucos. E muitas vezes dói reconhecer que algumas decisões foram nossas mesmo. Não foi ninguém que nos empurrou, a gente foi lá e fez, né? Algumas feridas que não vieram apenas do que fizeram conosco, mas que a gente foi lá e foi construindo dentro da gente, porque não deixou Deus tratar o que precisava ser tratado. E talvez uma das perguntas mais difíceis quando a gente dá esse mergulho dentro da gente é se perguntar assim: Senhor, sou eu o problema? Será que sou eu mesmo? Eu estou naquele lugar, quando eu estou lá, o problema está lá. Se eu for para outro lugar, o problema vai junto comigo. Sou eu. Não sei se vocês já tiveram aquela sensação, vocês chegaram num ambiente
estranho. Aí ficou, sou eu que estou com esse cheiro. Às vezes não é a gente que está com esse cheiro, mas às vezes é também. E quando a gente percebe que é, a gente não aceita. Não sou eu que estou com esse cheiro, não, está estranho, tem alguma coisa por aqui. A gente fica assim, não vem de mim isso. E isso tem muito a ver com essa mensagem, porque às vezes a gente pergunta, Senhor, sou eu o problema? Porque todo canto que eu vou, está alguma coisa estranha. Será que é só os outros, ou tem alguma parcela que é minha também e eu não estou reconhecendo? É da mesma forma quando Deus mostra algumas coisas sobre nós. Coisas que nos constrangem até. Deus, será que eu sou assim mesmo? Será que isso existe realmente aqui dentro de mim? Porque é muito fácil a gente olhar para os defeitos dos outros, né? Olhar para a falta que o outro tem, olhar para a forma como ele se comporta, como ele reage. Mas e quando a gente olha para dentro? É fácil esse olhar interno? Não é. Pelo menos para mim não é. Não sei se para vocês possa ser que já esteja um passo mais à frente e seja mais facilitado esse olhar para dentro de si, né? Então, algumas dores no meio dessa caminhada não chegam para nos ferir, mas para nos revelar sobre aquilo que está dentro do nosso coração e que precisa ser retirado. Então, por isso que o tema foi aquele: existem dores que nos revelam. Tem a parte de slide aí, como se a gente não existem dores que nos revelam. Não porque Deus tenha prazer em nos ver sofrendo, mas porque Ele é um Pai que se importa com o nosso processo, com o nosso avanço. Ele não quer filhos estagnados. Eu acho que todos aqui já ouviram em alguma pregação do pastor, lá não sei, mas que Deus ele não quer gerar em nós filhos mimados, Ele quer filhos maduros, então Ele precisa mostrar algumas coisas que tem dentro da gente que precisam ser retiradas, que precisam ser voltadas, né? Ele não quer nos deixar confortáveis em lugares que estão nos destruindo. Então, geralmente, ele causa um desconfortozinho, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Ainda que o desconforto seja desconfortável. Não é bom quando Deus começa a cutucar dentro da gente coisas que precisam ser mexidas, né? Então, a gente precisa também considerar, muitas vezes, que a correção de Deus não significa que Ele está rejeitando. Ah, você não serve para mim não, então eu vou cutucar você, não quero nem saber da dor que você está sentindo. Não, a dor realmente ela é necessária. Não é para expor a podridão que há dentro da gente por maldade, mas para moldar o nosso caráter. Amém? Eu botei uma mensagenzinha aqui, que Deus não me mostra onde eu caí para me manter no chão. Ele me mostra para me ensinar o caminho de volta, aonde eu preciso voltar, aonde eu preciso corrigir, o que eu preciso fazer, que foi aquilo que Ele já me mostrou e eu ainda não fiz. Tantas vezes, às vezes Deus já falou comigo algumas coisas, e aí eu fico, ai meu Deus, não, o Senhor não falar comigo, o Senhor não falar comigo, só que Ele já falou, que eu não fiz ainda. Então Ele não vai ficar agora repetindo a mesma coisa, né? Porque Ele deu a inteligência, a capacidade intelectual para todo mundo. Então, se eu ouvir o comando e eu não coloquei o comando em prática, Ele vai falar mais do quê? Se o primeiro a gente não fez, não tem como Ele direcionar para o segundo, né? Porque não ouviu no começo, como é que vai ter a oportunidade? Então, quando Deus nos mostra onde a gente caiu em alguma situação, Ele não está nos apontando aquilo para nos condenar, mas para gerar algo novo dentro da gente, né? Um passo maior, que talvez ainda não tenhamos dado na direção daquilo que Ele nos direcionou. Então, existe um momento onde a gente precisa cair em nós mesmos, olhar para dentro de si, por mais difícil que seja. Em Lucas 15, eu já li com vocês e outras vezes, eu acho esse texto incrível. Nós temos a parábola do filho pródigo, eu não vou colocar aqui para ler junto com vocês, já li em outros momentos, mas eu me apeguei a uma dessas partes para trazer aqui para vocês hoje. Lucas, capítulo 15, versículo 21, que diz: E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de filho. Então, vocês já conhecem a história, né? Jesus conta a história de um filho que pediu a sua herança ao pai, foi viver longe de casa. Então, ele era um filho que ele tinha recursos, nós temos recursos. Ele tinha liberdade, nós temos liberdade também.
próprias convicções dele. Mas chegou um momento em que tudo isso acabou. E existe uma frase, nesse versículo também no próximo, que muda muita coisa. Passa aí, Lucas. Caindo em si. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Antes de voltar para o pai, ele precisou cair em si. Então ele teve uma percepção de que, ainda que ele tivesse tudo, ele não tinha a parte principal, que era o pai, o cuidado do pai, o amor do pai ali presente, o direcionamento do pai, né? E nós temos isso, graças a Deus. E é importante que nós possamos usar todos os recursos que a gente tem da forma certa, né? Eu acho que, talvez, das igrejas que eu já estive, talvez essa foi a que recebi mais alimento, e um alimento muito importante. Então nós temos que usar o recurso que a gente tem para colocar em prática e poder ir para os próximos passos. Então o filho pródigo, ele não estava perdido geograficamente, ele sabia onde ele estava, para onde ia, para onde vinha. Ele compreendeu o mais importante, para onde ele deveria voltar. Ele havia se perdido não de endereço, mas ele havia se perdido de si mesmo. E quantas vezes a gente se perde de si mesmo? A gente se distancia daquilo que Deus nos confiou, daquilo que Deus comunicou para a gente de alguma forma, de algum direcionamento. Eu já estive longe muitas vezes daquilo que Deus já havia falado comigo. E quantos de nós acontece isso também, né? A gente deixa que as outras coisas sufoquem as coisas que Deus colocou no nosso coração. Todo mundo tem as suas rotinas, tem a sua vida pessoal, tem trabalho, tem família, tem estudos, tem tantas outras coisas. E muitas vezes essas coisas sufocam aquilo que é mais importante para a nossa vida, né? E aí ele caiu em si. Ele havia se perdido de si mesmo, de quem ele era. E eu acredito que o que Deus compartilhou na nossa luz entre ontem e hoje, eu acredito que hoje o chamado seja para que a gente possa voltar para dentro de nós mesmos. Refletir sobre as nossas decisões, sobre aquilo que nós temos alimentado dentro do nosso coração, sobre aquilo que temos alimentado o coração do outro com informações que talvez não sejam úteis para a caminhada dele e tão pouco para a nossa também. Então o chamado de hoje é realmente para que a gente possa cair em si. Então não é uma palavra que vem talvez para ser um confronto, na verdade, mas para uma questão de reconhecimento, olhar cada um para si mesmo, avaliar, examinar a si mesmo. Que muitas vezes, quando nós estamos aqui na igreja, servindo, sorrindo, abraçando o irmão, mas por dentro está tudo confuso, tudo conturbado. A gente está com uma máscarazinha de cristão, mas por dentro está devastado, não sabe quem é, não sabe por onde está, não sabe em que parte do caminho se encontra, e está precisando realmente cair em si, saber onde foi que fraquejou, onde vacilou, onde se perdeu no meio disso tudo, né? E o que será que é cair em si na prática? Eu acho que todo mundo aqui sabe, mas eu vou reforçar só para garantir a continuidade dessa história aqui. Cair em si é quando as desculpas começam a perder força. A gente é muito bom dar desculpa, gente. Eu falo por mim, eu sei que todo mundo está aqui também é humano, e é tão bom quanto eu também dar desculpas. A gente sempre tem uma desculpinha para as coisas, né? Para não expor aquilo que tem dentro da gente, a gente dá uma desculpinha para dar uma mascarada na situação e seguir pleno. Porém, não estamos tão plenos assim, muitas vezes, né? Então, cair em si é quando as desculpas começam a perder força. É quando eu paro de perguntar assim, mas quem foi que fez isso comigo? E começo a me perguntar, Senhor, o que está acontecendo dentro de mim? Qual é a parte que me cabe nisso tudo? O que eu preciso fazer? Porque é muito fácil encontrar culpados para o nosso estado. E uma das desculpas mais clássicas, que geralmente as pessoas lá fora usam, a culpa é de alguém que fez isso comigo.
comigo. A culpa foi da igreja que fez isso comigo. A culpa foi de algum familiar que causou um trauma em mim. A culpa foi das circunstâncias que foram acontecendo. A culpa talvez foi a falta de oportunidade que eu não tive. Então tudo isso foi somatizando em mim e causou tudo isso que eu estou passando agora. Mas qual é a parcela de culpa que a gente também tem? Será que só cabe ao outro? Ou cabe a gente também? Realmente também não vou desconsiderar que existem dores que talvez tenham sido causadas por terceiros, né? Não estou invalidando isso, caso alguém sinta essa dor aqui proveniente de alguma dessas situações. Mas é porque a preocupação aqui do cair em si é quando a gente para realmente de encontrar os culpados aqui do lado de fora e passa a olhar para dentro da gente. Reconhecer o que a gente também fez no meio desse caminho e porque talvez estejamos vivendo hoje situações que talvez nós não estaríamos vivendo se nós tivéssemos caído em si há um pouquinho mais tempo. E mesmo quando nós não somos responsáveis por aquilo que fizeram a gente, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. A dor, de fato, ela nos transforma. Mas é nossa decisão decidir como é que essa dor vai nos transformar. Não sei se tem aí no slide uma frase que vocês já conhecem, geralmente o nosso pastor também fala bastante, que não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fez com aquilo que fizeram com você. Então vocês já conhecem essa frase, né? Que tem os acontecimentos aqui fora, mas a gente decide como é que isso nos afeta do lado de dentro. É decisão nossa. Há um tempo atrás eu compartilhei com Mônica sobre uma situação de uma das unidades onde eu trabalho, que existe uma pessoa que é muito difícil de lidar. Só que a forma como ela me trata, tudo bem, não é a melhor forma possível, mas sou eu quem decido se aquilo vai me controlar ou não. E por muito tempo eu deixei que aquilo me controlasse. E até me transformasse em alguém que Deus não estava se agradando muito, porque eu comecei a me igualar ali na proporção, sabe? O temperamento vinha, a carne vinha e a resposta ia assim, tá. E aí eu disse, peraí, ela pode ter alguma parcela de culpa, mas sou eu quem decido se ela vai ter um domínio sobre as minhas emoções ou não. Então, o cair em si também faz muito parte disso, da gente observar o que a gente está trazendo de bagagem lá de fora, que está deixando ocupar espaço dentro da gente. E o espaço que deveria estar sendo preenchido pelas coisas de Deus. Então, chega um momento que a gente precisa parar de proteger nossa superproteção a nós mesmos. A gente coloca uma capa e fica se protegendo o tempo todo. E muitas vezes, quando a gente tenta o tempo todo se proteger, a gente acaba bloqueando alguns acessos de Deus dentro da gente, para gerar algo dentro da gente. Cair em si pode ser muito doloroso, mas faz parte de um caminho de maturidade. Nem sempre nós estamos dispostos a entregar algumas verdades sobre a gente, porque a verdade incomoda. A verdade é inaceitável. Às vezes alguém chega para você e diz, mas você é assim, assim, assim. E você sabe que você é assim, assim, assim. Mas se eu não dar um abraço a você, eu sou assim, você me aceita se quiser, porque eu não vou mudar. Eu já ouvi algumas vezes, eu também já fui essa pessoa que disse isso, mas graças a Deus não sou mais, glória a Deus. Espero que vocês também não, irmãos. E muitas vezes esse confronto é um confronto necessário, mas que às vezes a gente não quer abraçar, porque dói ouvir verdades, né? Tem uma passagem lá em João, capítulo 8, versículo 32, que não é jogo político, embora tenha sido utilizado várias vezes para campanhas passadas, mas pasmem, é Bíblia. Que vocês está aí, deixa eu ver do bem está. Acho que não. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o mergulho em si mesmo nos mostra algumas verdades que a gente não quer reconhecer, mas são verdades que nos libertam de algumas amarras que a gente vem trazendo ao longo da nossa caminhada. A verdade que liberta nem sempre
é primeiro a verdade sobre os outros, mas a verdade sobre mim mesmo. Verdades que nós precisamos observar e reconhecer. E o próximo passo da nossa jornada do mergulho interno é realmente o que eu falei há um tempo atrás para vocês. Que o arrependimento começa onde as desculpas terminam. Aquela desculpinha, foi o outro, foi não sei o quê, foi não sei o quê. E aí a gente volta para aquele versículo onde o filho ele caía em si. Eu acho que é o próximo. Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Levantar-me-ei. Foi uma ação, né? Então essa ação representa um momento onde ele volta atrás, onde ele se arrepende, onde há uma humildade e um desejo de reconciliação. Então o primeiro passo nunca vai ser dos outros, tem que ser nosso. Aí a gente espera, não, mas eu só vou dar o primeiro passo se a pessoa der, eu só vou pedir desculpa se a pessoa me pedir primeiro, eu só vou mudar se a pessoa mudar antes de mim, mas as coisas precisam começar na gente, primeiro em nós e através de nós. Arrependimento não é só sentir culpa, é fazer como o filho, levantar e fazer algo que precisa ser feito. Não é apenas chorar, não é apenas dizer, ops, errei, porque só isso não basta. A gente reconhece, ótimo reconhecer, mas os próximos passos dependem da gente também. Arrependimento é uma mudança de direção. O filho estava indo para longe, mas em algum momento ele se arrepende e decide voltar. E existe algo de muito profundo e poderoso nisso. O arrependimento ele é o produto da humildade. Porque quando vem a fase do arrependimento, depois desse arrependimento, eu preciso admitir. Senhor, realmente não estava legal não, estava fazendo isso, não estava bacana, estava me afastando do Senhor. Então só o coração humilde é capaz de reconhecer o erro e voltar, e corrigir, e voltar para o Senhor e continuar caminhando com o Senhor. Então eu acho que o arrependimento ele caminha muito junto com a humildade, né? O orgulho, por outro lado, ele prefere sustentar uma farsa do que abraçar a transformação. É aquilo que eu falei, eu sou assim, é o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou assim, não vou mudar nunca, quem quiser me amar desse jeito que eu sou. Então, às vezes, a gente tenta muito proteger o nosso eu. Mas a gente se esquece que a gente se prontificou quando dissemos: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Nós não assinamos, quando falamos isso, nós não assinamos um acordo para preservar o nosso eu, mas para matá-lo todos os dias. E não é fácil matar o nosso eu. Nós aceitamos o chamado de negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. Em outras versões mais conhecidas, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, me trouxe uma percepção que ela me disse sobre essa questão de tomar a sua cruz e siga. Eu estava conversando com ela que eu estava trazendo algumas sobrecargas, algumas bagagens extras sobre os meus ombros. Aí ela me falou sobre a cruz. Ela disse: a cruz ela também serve como uma ponte para que você vá. E quando você carrega a cruz do outro, o outro não consegue alcançar esse caminho, porque em algum momento está preso naquela cruz. E se você está carregando essa cruz no lugar daquela pessoa, como é que essa pessoa vai atravessar esse caminho se ela não tiver com a pontezinha dela? Então é mais ou menos isso. Também faz parte do cair em si. Quando a gente enxerga que muitas vezes a gente pode estar assim ali junto com o outro, disponível para o outro, mas a nossa cruz nós precisamos carregá-la todos os dias, precisamos reconhecer coisas e entender que nós estamos também disponíveis para o outro, mas existe
algo dentro da gente que também precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então a gente também precisa olhar para dentro da gente. Por isso aquela história do primeiro em nós, depois através de nós. Então o que será que nós precisamos reconhecer nesse dia dentro da gente? Qual mergulho que a gente precisa dar dentro de si hoje e avaliar o que precisa ser entregue, o que precisa ser gerado no caminho de arrependimento e de mudança. Para a gente permanecer em Cristo, a gente precisa de coragem, né? Coragem para reconhecer, coragem para entender que nós somos chamados para algo muito maior do que a nossa compreensão humana. E às vezes a gente se limita muito porque a gente se enxerga pela nossa ótica e não pela ótica de Deus. E no meio desse caminho, desse carregar a nossa cruz, nós temos subidas, descidas, montanhas, caminhada desconfortável, né? Caminho difícil, mas que gera o caráter de Cristo em nós. E as nossas fraquezas assumidas para Ele revelam a nossa dependência. Porque tantas vezes a gente tenta suprir tudo isso com a força do nosso braço, com a força que é limitada. E aí a gente acaba muitas vezes desistindo no meio do caminho, a gente se cansa. Porque a gente investe em tanto esforço próprio, achando que a gente tem que dar conta de tudo, e esquece que tem um Deus que capacita a gente, e aí no meio do caminho a gente estagna, a gente fica fraco, desmotivado, desanimado. Por quê? Porque a gente está usando uma força que é nossa, que é limitada. A gente quer fazer algo para Deus, com Deus, mas quer usar a nossa própria força, e nós não temos essa capacidade. Existe uma coisa que o orgulho odeia, que é admitir a necessidade. Gente orgulhoso admite que precisa do outro. Quem é orgulhoso não admite que precisa de ninguém. Eu consigo dar conta de tudo sozinho, não preciso da ajuda de ninguém. Então o orgulho muitas vezes nos cega dessa dependência que nós precisamos ter em Deus, de achar que somos autossuficientes. E reconhecer isso e levar isso para um momento de oração, talvez seja uma das orações mais maduras que a gente pode ter. Senhor, eu preciso de Ti. Mas não é aquele preciso de Ti como um clichê. Ah, Deus, eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Quase virando uma música. Geralmente a gente fala muito isso. Eu preciso de Ti. Mas vamos ser mais específicos quando a gente disser: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti para mudar aquilo que existe dentro de mim, que ainda não foi mudado. Eu preciso de Ti porque a minha força é limitada demais para vencer sozinho. Para vencer sozinho um eu que tenta me governar todos os dias. Eu preciso de Ti, Senhor, porque existem batalhas que eu não sou capaz de vencer sozinha, apenas com a minha força de vontade, porque nem todo dia eu tenho vontade de vencer o meu eu. Às vezes ele que me vence. Quando eu estou meio assim, para baixo, eu liguei, meu eu vencer hoje. E não é bom, né, deixar o eu da gente vencer, porque não tem nada de bom no eu da gente, né? E Paulo, ele entendeu isso como ouviu do Senhor, quando ele disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, Paulo, ele chegou à conclusão que parece absurda para o mundo. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Que negócio estranho, né? Como assim? Quando eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Como assim? Porque quando a gente reconhece essa fraqueza, ela nos leva a uma dependência. E esse caminho de dependência é o melhor caminho que existe. Gente, hoje a gente estava assistindo uma série hoje de um pai que ele estava mostrando, tentando ensinar para os filhos a importância do depender de alguém. Então os filhos se revoltaram com esse pai e disseram: não, nós queremos viver por conta própria. O amparo do pai, o direcionamento do pai. Então é muito importante quando a gente reconhece, e no final eles reconheceram essa dependência desse pai, eles entenderam que eles realmente precisavam do pai para trazer o direcionamento. E bem assim com a gente na vida adulta. Nós somos adultos, gente. Quando eu tinha acho que 16, 17, eu quero ser adulta, eu quero ser independente. Talvez não tenha sido uma coisa muito boa que eu falei naquela época. Mas hoje eu percebo que realmente a independência, dependendo desse tipo de independência, com a dependência de uma vida sem Deus, ela não vale a pena não. Porque a vida do crente já não é tão fácil.
a gente servir ao Senhor. Imagine viver por aí como se Deus nunca tivesse existido. Então, é importante a gente reconhecer essa dependência de Deus. Porque o problema não é descobrir que nós somos fracos. O perigo é descobrir que somos fracos e ainda assim insistimos em viver como se fôssemos fortes o tempo todo. Como se não precisássemos de Deus para nada. Ou como se precisássemos dele de vez em quando, para algumas necessidades extremas, quando a gente vê que a coisa aperta, e aí a gente corre para Deus. E aí, o mais importante do cair em si é perceber que na nossa caminhada, algumas convicções da gente são inúteis. A gente se agarra àquilo, achando que aquilo é a última corda que a gente tem para se amarrar e não serve de nada. Porque são convicções falhas, são experiências falhas e a nossa capacidade de fato precisa estar em Deus. Porque quando a minha dependência está em mim mesmo, qualquer pancadinha pode me destruir. Mas quando a minha dependência está em Deus, eu me fortaleço nele, naquela caminhada que eu estou com ele todos os dias. Então vai vir as tempestades, vão vir as tribulações e a gente permanece. A gente sente, mas a gente permanece nele porque a gente vai estar bem enraizado. Outro tempo necessário nesse mergulho interno de cair dentro de si é o tempo da prensa. Eu até coloquei um vídeo aí, você consegue colocar para tempo. É o tempo da prensa. Quem aqui gosta de ser pressionado? Alguém gosta? Que diz, que sensação boa quando Deus está me pressionando. Bota aí, Pedro. Às vezes eu me sinto assim, alguém já se sentiu assim, quando Deus pega a gente de jeito e dá uns arroxos para extrair o óleo puro. Então aqui eu acho que ninguém gosta de ser pressionado, né? Ai Deus, como é boa a pressão, isso não faz tão bem, já consigo ver o azeite brilhando aqui na minha testa, com a prensa que o Senhor está me dando. Ninguém fala isso, né? Mas essa prensa que Deus muitas vezes dá, a gente é tão necessária, que ela vai nos espremendo, nos apertando e vai extraindo da gente coisas que a gente não precisava ter e vai botando coisas que a gente precisa ter dentro da gente. Lá em Paulo, 2 Coríntios, Paulo fala outra coisa muito importante também, que tem a ver com essa prensa. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Perceba que nesse texto, Paulo não nega que existe a pressão. Ele não diz que quem descansa em Deus, quem vive em Deus, nunca vai ficar desanimado, nunca vai ser pressionado. Paulo não diz que nunca ficaremos perplexos, tipo, oh Deus, já está bom aí, né? Pode parar, já está bom, já está o suficiente. Paulo também não diz que nunca seremos abatidos, nunca ficaremos abatidos, nunca ficaremos tristes. A diferença não está na ausência da pressão, mas sim quem nos sustenta dentro dela, dentro desse momento da prensa. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Existe sempre um mais não. Tem algo, mas tem um mais não. E isso é para quem está descansando em Deus. Para quem continua permanecendo em Deus. Para quem está sendo sustentado por Deus. A gente vai passar situações, mas a gente não vai morrer, não é o fim. Talvez seja o começo de algo novo que Deus está fazendo para a nossa vida que a gente precisa passar por aquela prensa, né? A complexidade existe, mas não precisa terminar no desespero. Quantas vezes a gente fica desesperado com as situações? E outra coisa que eu aprendi outro dia desse é que quando a gente se desespera é como se a gente estivesse dizendo assim, Deus, o Senhor não dá conta não, então eu vou me desesperar aqui, viu, licença.
Quando eu ouvi isso, eu fiquei realmente, Senhor. Aí eu até mudei, assim, em alguns desesperos, eu comecei a me desesperar menos, porque antes era mais, mas quando eu vi isso, realmente deu um choque em mim. O desespero está revelando para Deus que você está dizendo que Ele não é capaz de resolver aquele BO, aquela situação, né? Então, a gente até pode ficar meio perplexo, mas não termina no desespero. O abatimento pode até acontecer, a gente vai ficar triste, vai ficar abatido, mas não significa que nós vamos ser destruídos no meio disso tudo. Algo está sendo gerado dentro de nós, talvez a gente não consiga compreender naquele momento, porque a gente fica meio perturbado quando as coisas doem, né? A gente fica meio desorientado, sem saber para onde olha, sem saber o que faz. Mas isso não vai nos destruir. São dores que precisam ser sentidas naquele momento e são necessárias. E alguns versículos antes disso aí que Paulo disse, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo nos excede, provém de Deus e não da gente. Então ele revela realmente a nós que não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é no nosso braço, né? Nós somos um vaso de barro, nós somos frágeis, nós somos limitados, quebráveis, né? Mas carregamos um tesouro que não nasceu em nós, vem dele. E talvez seja aqui justamente onde a gente entende essa questão da dependência. Porque enquanto nós acreditamos que somos fortes, que somos capazes, que somos uau, podemos confundir a força de Deus com a nossa. A gente acaba metendo os pés pelas mãos. Só que a gente precisa reconhecer que se a gente ainda está aqui, se a gente ainda está de pé, não é por causa que nós somos capazes, mas é porque alguém inabalável, que opera em nós, através de nós, que nos sustenta e nos capacita todo dia. Tem o Deus me sustentando e tem o Deus sustentando a todos nós nesse lugar. Alguém aqui pode sentir a mão de Deus sustentando vocês? Todos os dias? Glória a Deus por isso, né? Então nós temos aqui corações que entendem a dependência que tem em Deus. E isso muda a forma como a gente enxerga as prensas. E entende que a prensa não é o fim. Você viu ali aquele moinho de azeitona, né? Sendo ali amassado, prensado. Mas você viu que quando ela foi amassada não foi o fim dela, gerou algo novo, né? Saiu dela o óleo, foi extraído o azeite. Então a prensa ali não foi o fim. E a prensa que às vezes a gente precisa passar também não é o fim. A prensa não nos mata, parece que vai. As tribulações não nos matam, parece que vai, né? Em alguns momentos que dói, está ali nos apertando, enchendo o juízo da gente. Mas quando a gente reconhece essa dependência em Deus, algo novo é gerado dentro da gente. E coisas só aparecem quando a gente é pressionado. Olha, se tem uma coisa que às vezes eu oro, Senhor, deu uma pressionadinha aqui. Aí eu fico assim, pra que eu orei isso, meu Deus? Porque parece que é o tempo que mais coisas acontecem e vai revelando, vai mostrando coisas em mim que precisam ser mudadas. Eu fico, meu Deus. Aí quando ao mesmo tempo eu reclamo, Deus me lembra, você lembra da oração que você fez, minha filha? Aí você não tem como voltar atrás não, né? Então só derrame graça para suportar. Não sei se já aconteceu com vocês de fazerem orações assim, muito corajosas. Essas orações corajosas que doem são tão boas, doem, mas ela pensa uma dor boa, porque está sendo gerado algo novo dentro da gente. E aí o bom é que Deus vai lembrando, né? Lembra que você orou assim, então está acontecendo isso e isso, porque você orou pedindo isso, então aguente. Ok, Deus. E aí a gente vai aguentando, vai suportando. E nós gostamos muito de falar sobre o azeite, né? Tem canções que falam sobre o azeite derramado, sobre as nossas cabeças, que geram algo, que transforma. Gostamos muito da unção. Quem aqui gosta da unção? Eu gosto da unção. Gostamos da unção. Mas o azeite não aparece sem que a azeitona seja esmagada. Né? Não é do nada. Então considere-se azeitonas nessa tarde, certo? Quando eu falar da azeitona, é cada um de nós.
dentro da gente, para que o Pai possa extrair algo de dentro da gente. Coisas que talvez nós não queiramos entregar, mas saibamos que precisamos entregar. Então, essa é uma tarde para esse convite, para entregar aquilo que você sabe que precisa entregar e ainda não entregou. Porque não existe óleo sem entrega, não existe óleo sem a prensa, não existe maturidade sem o confronto. Quantas vezes eu fui confrontada e depois, embora não tenha gostado naquele momento, mas depois refletindo sobre aquilo, foi extraído algo de dentro de mim. E quantas vezes nós precisamos ser confrontados, mas aí ele diz, não Deus, deixa aí, não deixa não que vai doer, deixa como está. E aí a gente quer viver algo novo, mas não quer se libertar do velho, do antigo, do que não presta, né? Não quer renunciar. Aí fica meio difícil. Então, quando a gente é pressionado, acaba aparecendo algumas coisas que a gente não queria que aparecesse. A raiva, o orgulho, a necessidade do controle, a insegurança, a autossuficiência. E quando isso aparece, nós temos duas opções. Ou proteger o nosso ego, ou entregar aquilo para Deus. E muitas vezes a gente protege o nosso ego. E aí acaba trazendo algumas coisas, e aí depois a gente vai jogando a culpa para todo mundo, menos para a gente. E talvez em algum momento a gente diz, Deus, mas eu não sinto vontade de entregar isso agora. Eu ainda não estou preparado, não é o momento certo para entregar. Eu estou esperando sentir. Quando eu sentir, eu entrego. A gente pode esperar que a carne sinta vontade de morrer. Então não adianta a gente esperar sentir vontade para entregar o que precisa ser entregue. Porque a carne não vai dizer, olha, estou na hora de morrer, então entreguei. Ela nunca vai dizer isso para a gente, né? Então é uma decisão nossa. O filho foi até o pai. Nós precisamos ir até Deus e fazer as nossas entregas. Então nós não podemos esperar que a carne sinta vontade de morrer, porque ela não vai. Se a gente esperar sentir vontade para obedecer, talvez a gente nunca vá obedecer. Porque essa vontade pode não vir. Então isso exige da gente maturidade e decisão, né? Mas Deus é tão lindo que até nisso nós não estamos sozinhos. Glória a Deus por isso. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que até quando eu digo, Deus, eu quero querer, mas não é querer assim, eu quero querer mais ou menos. É uma fala consciente. Deus, eu quero querer fazer o certo, eu quero querer fazer isso. Me ajude. Lembra que o pastor já ensinou pra gente a oração do querer, querer? De vez em quando eu faço essa oração, quer dizer, eu não quero nada com nada. Aí eu peço para querer, querer. E ele ajuda. Quando é uma fala consciente, parte do nosso coração realmente, que a gente realmente quer. E ele julga a intenção do nosso coração, né? Então ele vai estar trabalhando dentro da gente quando a gente manifesta esse interesse. Esse realmente querer. Então, talvez a oração da gente nesse dia deva ser da seguinte forma: Senhor, eu ainda tenho dificuldade de entregar essas coisas ao Senhor. Eu ainda estou muito abraçado a isso aqui e eu não queria entregar, mas eu estou vendo que tem necessidade de depositar aos pés da cruz. O primeiro passo para conseguir fazer essa entrega é ser verdadeiro, já que Deus julga a intenção do nosso coração. Ele sabe quando a gente fala da boca para fora e quando a gente realmente tem a intenção de entregar. Senhor, eu não consigo sozinho. Eu ainda não quero como eu deveria querer, mas eu estou me colocando diante do Senhor. Estou querendo entregar isso ao Senhor. Senhor, se eu não conseguir depositar aos pés da cruz, tome na minha mão e leve. Quer dizer, a gente não tem força suficiente para chegar até o pé da cruz ali e entregar. Então ele diz, Senhor, arraste de mim. Pega assim aquela água, enxurrada assim do trono, aí, e sala com tudo. Às vezes minha oração é essa, eu não estou conseguindo entregar. Eu digo, Senhor, não tem um rio que flui aí, que eu já ouvi falar que tem um rio que flui aí do seu trono. Pega essa água e sai arrastando tudo dentro de mim, está lá para fora. Quer dizer, a gente está sem força para conseguir entregar, e ele diz, Deus, leve. Não sei se você já fez essa oração, mas a gente às vezes nos momentos umas orações bem assim, bem loucas. Eu digo que é loucas, mas que são realmente necessárias.
às vezes ser radical um pouquinho, né? Olha, Senhor, eu não consigo. Então eu dependo do Senhor. E sem o Senhor eu não posso fazer nada. Reconhecer essa dependência. Então existem batalhas dentro da gente que elas precisam da nossa atenção. Eu postei um vídeo há um tempo atrás que muitas vezes a gente está disposto a apagar o incêndio de todo mundo. Porque é muito mais fácil a gente se disponibilizar a ajudar o outro, a apagar o incêndio do prédio dele. Para que a gente não precise ficar olhando o incêndio que está acontecendo dentro do nosso próprio prédio. Só que tem coisas dentro da gente que precisam também da nossa atenção. E muitas vezes a gente se ocupa demais com o outro, e às vezes até com a intenção de realmente não quero ajudar, mas a gente se ocupa demais para que a gente se ocupe de menos com coisas dentro da gente que a gente não quer mexer. E às vezes o nosso prédio está pegando fogo e a gente está sem fazer nada, deixando de incendiar e querendo ser disposto e disponível para o outro quando a gente também está precisando de uma atenção. Então, quero convidá-los a também olhar nesse dia para o prédio de vocês, como é que está o prédio de vocês aí dentro. Se está incendiando e precisa da atenção de vocês. E como é que a gente pode socorrer o outro se ele não estiver bem? Então, a gente precisa também olhar para nossas estruturas, né? O que precisa lá dentro da gente. E a gente também costuma falar muito sobre a batalha espiritual, né? E ela é real. E é como eu falei, às vezes a gente abraça a batalha do outro e esquece da nossa batalha, que nós também precisamos enfrentar. E é como eu disse, é muito mais fácil a gente olhar para a batalha do outro, para ajudar o outro, do que mexer com a nossa, porque dói tudo, né? As batalhas contra o orgulho, contra a falta de perdão, contra a necessidade de ter razão, contra a nossa autossuficiência, contra os hábitos que muitas vezes alimentamos escondidos, contra um eu que tem ocupado um lugar em Cristo dentro do nosso coração. E essas batalhas internas, elas influenciam os nossos passos externos. Quando a gente desconsidera essas batalhas, a gente vai deixando passar, isso vai determinando alguns passos da gente aqui fora. E a gente vai caminhando meio desorientado pela vida, quando a gente não se ajusta do lado de dentro, né? Aquilo que nós não tratamos dentro toma espaço aqui fora para as nossas escolhas e para as nossas decisões. E a gente acaba se afastando muito mais. E aí tem uma oração de Davi, lá no livro de Salmos, capítulo 139, no versículo 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele não está dizendo: Deus, mostra o que está errado no outro. Não, ele olha para dentro de si. Deus, o que tem de errado em mim? Corrige o que está errado dentro de mim. Ele mergulha dentro dele mesmo nesse momento. Senhor, o que não está legal aqui dentro? Me mostre, revela. O que eu preciso fazer? Isso é um caminho de arrependimento e de dependência. Muitas vezes eu quero ser independente. E aí Deus vem e tora minhas pernas. E eu acho isso o máximo. Porque aí eu fico realmente: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Glória a Deus por isso. Então, como o filho que diz: levantar-me-ei e irei até o meu pai, que possamos encontrar esse caminho hoje, levantar e ir até o pai e entregar aquilo que precisa ser entregue, ainda que doa, ainda que faça sentido para você. Muitas vezes faz muito sentido para a gente, mas Deus deve estar olhando e dizendo assim: qual é o sentido disso? O que você está enxergando nisso aí? Você está vendo a curto prazo ou a longo prazo? Tá bom isso aí que você está carregando. O filho pródigo, ele caiu em si. Mas ele poderia ter parado ali naquele momento que ele caiu em si, mas ele decidiu ir além, ele decidiu retornar. Ele voltou. Ele reconheceu e voltou. E aí ele volta para aquele versículo, ele diz: levantar-me e irei com meu pai. Existe uma hora onde a nossa reflexão precisa se transformar em ação. Muitas vezes a gente fica só remoendo: eu preciso, eu tenho que ir, eu preciso fazer, não sei o quê. Mas a gente não se mexe, a gente estagna. Eu sei que eu preciso e eu não vou. Eu sei que eu posso ir, mas eu não saio do lugar. E talvez Deus já tenha mostrado algumas coisas a mim ou a vocês, e a gente estagnou, parou no meio do caminho, não deu um passo adiante. Deixou lá que os nossos
nossos joelhos ficassem vacinando e ele continuou lá. Eita, e agora? Vou ou não vou? E Deus já falou, e a gente fica aqui parado. Vou ou não vou? Vou ou não vou? E aí, nesse momento, a gente mostra que a gente confia mais na gente mesmo e não naquilo que Deus já mostrou pra gente no meio desse caminho. A gente precisa matar, muitas vezes, desse mergulho dentro de si, matar o orgulho, matar as coisas que nos travam, para que a gente possa romper em Deus. Porque Deus, quando revela sobre nós mesmos, Ele não nos revela, como eu disse a vocês, para nos deixar à beira do caminho, mas Ele mostra o caminho de volta. Só que muitas vezes a gente não decide voltar. Ou a gente para, ou a gente vai caminhando todo torto, todo troncho, todos por o vale, a gente vai. Mas Ele mostra o caminho de volta, e é decisão nossa. Voltar, permanecer, estagnar. O arrependimento, ele torna a caminhada muito mais leve, porque faz a gente deixar as bagagens que a gente não deveria estar carregando. E a dependência de Deus, ela nos torna mais firmes, porque finalmente a gente para de nos sustentar com as próprias forças, com a força do nosso braço. Porque só Deus é capaz de sustentar a gente. A gente precisa, talvez, hoje, um convite de cair em si, mas não só isso. Para a gente não permanecer em si, mas permanecer em Deus. Cair em si é apenas o começo do caminho de volta para o Pai. E nesse caminho, desse filho que retorna para o caminho do Pai, ele descobre algo muito interessante. Muitas vezes a gente, por achar que a gente já errou demais, já tropeçou demais, a gente acha que se a gente retornar por aquele caminho, a gente não vai ter ninguém esperando a gente lá no final. Poxa, eu já falei tanto com Deus. Se eu voltar aqui no meio do caminho, eu vou me bater com quem lá na frente? Se eu disser, Deus, eu quero voltar, será que ele vai estar lá me esperando? Eu já fui essa pessoa que eu disse, já falei tanto com Deus, se eu voltar, eu vou voltar para onde? Para quem? Será que eu vou encontrar com alguém para me receber lá? Já fiz tanta coisa, meu Deus, será que eu vou encontrar? Só que aí, na continuidade desse texto, em Lucas, capítulo 15, versículo 20, ele continua dizendo, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele correndo, o abraçou e o beijou. O caminho do arrependimento não termina na vergonha, termina nos braços do Pai. Então, quantas vezes a gente tem, talvez, alimentado no nosso interior que, tipo, se eu retornar agora, eu não vou encontrar o amor de Deus. E aí a gente aqui entende que a gente encontra o abraço e o Pai está pronto para nos receber de volta, onde quer que a gente tenha vacilado, onde quer que a gente tenha caído. Então, o mergulho em si não termina apenas nesse mergulho. Termina em um Pai de braços abertos para nos receber de volta e para nos reposicionar no caminho certo. Eu queria nesse momento que, por alguns instantes, você parasse para pensar em algumas coisas que foram ditas aqui nesse momento. Não pense no marido, não pense na esposa, não pense no amigo, no colega de trabalho, pense em você. E reflita consigo mesmo, fazendo uma oração sincera. Senhor, no meio desse caminho, aonde foi que eu me tornei autossuficiente? Aonde foi que eu falhei com o Senhor? Que batalha que eu tenho ignorado dentro de mim? E depois dessa pergunta, desse mergulho dentro de vocês, tenha coragem também para ouvir. Porque quando ele vê que realmente tem uma intenção sincera, ele vai falar algumas coisas, ele vai compartilhar algumas coisas. E a gente precisa estar pronto para essas verdades que doem. Mas são verdades que doem e que ao mesmo tempo nos libertam. Senhor, não quero mais proteger aquilo que está me afastando de Ti. E muitas vezes a gente protege coisas dentro da gente que nos afastam de Deus. Eu não quero mais proteger essa versão minha que me afasta do Senhor. O Senhor não está nos chamando hoje para um abandono, mas para um reencontro e para um abraço com Ele. O Pai que dá água para o Filho. Glória a Deus. Uma oração necessária também para essa tarde é: Senhor, sonda-me,
mostra-me, corrige-me. Agora a gente precisa ser bem maduro nessa oração, porque quando a gente faz essa oração, Deus leva a gente a sério. Deus leva a sério as nossas orações, amém? Vocês acreditam nisso? Amém. Deus leva muito a sério as nossas orações. E às vezes eu me surpreendo o tanto que Ele leva a sério. Mas Ele realmente nos leva a sério, gente. Então, hoje o mergulho dentro de si é para a gente reconhecer essa dependência, essa necessidade e revelar para Deus aquilo que a gente precisa mostrar, entregar, verdades que a gente precisa ouvir dele sobre nós mesmos, que muitas vezes nós estamos dispostos a ouvir, e nele encontrar o lugar onde nós deveríamos estar desde sempre. Então, nessa tarde, Senhor, nós te convidamos a quebrar dentro de nós aquilo que precisa ser destruído, aquilo que nos impede de caminhar com o Senhor. São muitos acúmulos que muitas vezes nós temos, Pai. Então, vamos dar essa liberdade para Ele destruir tudo isso, esses acúmulos desnecessários que têm ocupado o lugar dele no nosso coração. Que Ele possa nos dar humildade para reconhecer isso. E coragem para nos fazer seguir pelo caminho do arrependimento. Força para decidir, né? Decidir leva coragem, às vezes demanda tempo, mas decidir é um passo importante. Tudo começa por uma decisão, né? E graça para permanecer, porque quando Ele começa a mostrar as coisas, né, nem sempre é fácil permanecer não, porque Ele vai tentar fugir de todos os lados. Então a gente precisa de graça para conseguir permanecer. E quando Ele começa a revelar, a gente fica, meu Deus do céu, é isso mesmo? Deus está me mostrando, não é possível. Ah, eu não vou aguentar, graça. Ah, se eu não estou aguentando, graça. Pede por graça, e derrama a graça, e a gente vai seguindo e suportando. Tem graça suficiente para a gente suportar. Basta a gente decidir que vai suportar e não fugir. Então, que a gente não tenha medo de saber algumas verdades sobre nós mesmos, porque elas são libertadoras. Porque quando o Senhor revela, Ele gera uma cura. Ele corrige, Ele restaura. Então, Senhor, nós declaramos hoje que sem Ti nós não podemos fazer nada. E nós entregamos a nossa dependência, a nossa suficiência a Ti, Senhor. Nós abrimos o nosso coração nessa tarde para que o Senhor revele para nós mesmos, Pai, nos leva ao mergulho dentro do nosso próprio coração, da nossa mente, da nossa alma, para que coisas possam ser reveladas sobre nós mesmos, para que venham gerar mudanças significativas dentro da gente, Pai. Que a gente possa se desprender de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que a gente não venha agir, Senhor, pelas nossas convicções, mas com base naquilo que o Senhor nos instrui, nos direciona, que possamos viver dentro da verdade que o Senhor diz ao nosso respeito, Pai. E que não importa a dor que nós precisemos passar, que nós passemos e que o Senhor venha junto com a gente para a gente suportar. E que tudo isso seja transformador, Pai. E nos faça romper para uma próxima fase, um próximo estágio, um novo passo. Senhor, são coisas que podem doer, mas nós nos prontificamos a sentir essa dor. Porque assim como uma mulher que sofre dores de parto, após essas dores vem uma bênção. Então nós nos prontificamos a sentir algumas dores que são necessárias para o nosso crescimento, Pai. Fique livre, fique à vontade para reinar sobre as nossas vidas. Nós entregamos tudo ao Senhor nessa tarde, Pai. Nos faz ter esse mergulho dentro de si, dentro de nós mesmos. Nos mostra aquilo que é desnecessário, aquilo que não serve, que não cabe, que temos carregado, mas que não é nosso, que não deveria mais ser nosso. Senhor, mostra aquilo que precisamos enxergar. Extrai de nós, Pai, o azeite mais puro, Pai, mais puro, nos torna mais puros diante de Ti, Senhor. Nos leva ao arrependimento, à maturidade, ao crescimento, ao avanço em Ti, Senhor. Que possamos experimentar o primeiro em nós e que possamos prosseguir também a alcançar outras pessoas através das mudanças que começarão em nós a partir de hoje, Pai. Nós te rendemos graças por esse momento, te agradecemos por essa palavra, que embora
olhar dentro de si e reconhecer aquilo que precisa ser renovado, ser mudado, ser arrancado. Vem, Pai, como realmente como aquela água que flui do teu trono, lavando, Senhor, retirando tudo que for aquilo desnecessário dentro da gente. Fique à vontade, Pai. A nossa vida é tua. Nós somos teus. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Quantos recebem essa palavra rápida na velocidade da luz? Diga seu amém. Quantos foram edificados essa tarde? Querido, Deus está me chamando a entregarmos a Ele um pouco mais, ainda mais. E eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Quando nós chegamos aqui na presença de Deus, a Bíblia fala que quando Ele decidiu trazer a revelação do reino dos céus à terra, Ele criou um tabernáculo. E antes que você chegasse aos santos dos santos, antes de você chegar a entrar na presença de Deus, ter acesso ao seu Pai, a sua fonte, como ele falou aqui, ao seu Pai, a Bíblia diz que existe um altar de sacrifício. E é nesse lugar que todas as vezes que nós chegamos aqui, nós temos que colocar algo. Todas as vezes que você chega a esse lugar, lembre que aqui à frente existe a presença de Deus, que vai trazer direção, que vai trazer revelação, que vai trazer cura, que vai trazer milagres. Mas antes desse acesso que Ele nos deu, existe um altar que nós temos que colocar algo. Existe algo nessa tarde que você precisa colocar nesse altar. A palavra de Deus mostra que nós precisamos entregar algo hoje. Negar a nós mesmos. Existe algo que a gente precisa colocar hoje aqui, querido. Você sabe o que é. Então você está diante da presença de Deus. Olha para dentro de você. Veja o que precisa ser entregue no altar de Deus. Existe algo que você precisa colocar nesse altar, querido, para que você tenha acesso à presença de Deus, para que essa glória seja tocada na sua vida e venha trazer algo muito maior. Antes do sacerdote entrar nesse lugar, ele precisava sacrificar todas as vezes. Existe algo no teu coração, existe algo na tua vida, existe algo nas suas emoções, existem atitudes tomadas, existem valores, intenções, prazeres que nos impede de chegar até essa presença poderosa. Quando nós estamos aqui louvando, olha para dentro de você, reflita a sua vida como ela está. Você está diante de Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Mais uma vez. Renova-me, Senhor.
você que precisa mudar. Estamos mudando. E por que eu sei que eu tenho que mudar? É porque eu vou ser o ministro da palavra de Deus? Não. Porque eu sei que eu tenho que mudar. É que agora eu sou crente. É que agora eu tenho que ser diferente. Não. Eu tenho que mudar. Porque o nosso alvo é ser parecido com Cristo. A nossa vida tem que refletir a vida de Cristo. Amém, querido? Amém. Temos que ser iguais a Ele. Nós temos que ser iguais, parecidos com Ele. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos que ser parecidos. Aleluia. Por que eu estou falando isso, querido? Existe um texto que no momento eu não me lembro. Mas a Bíblia diz que a terra, veja, ela não fala da igreja, mas ela diz que a terra inteira, o planeta, está esperando ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, daqueles que parecem com Deus, daqueles que dizem: Pai, eu sou um contigo, eu e o Pai somos um, porque a obra que o Pai faz eu também faço. Meu Pai está trabalhando, eu também trabalho. É tempo de celebrar, é tempo de avançar. Mas na nossa frente existe um altar, e é ali que nós começamos. Não é passando, vem a santidade, vem o trono. O poder vem depois que a gente entrega o sacrifício. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aplaudir Jesus. Bom, vamos agora aos avisos, dízimos e ofertas. Se você não seu dízimo para as suas ofertas, tem a nossa caixinha aqui. Queria convidar nosso futuro pastor Enoque a passar ali para você. Vai puxar o outro? Então, o ministro por favor. Deus céus, Deus diáconos. Vamos adorar a Deus, glória a Deus. Diz vai ofertar e ser uma alegria. É maior que os seus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. O Senhor ali das nuvens, só não deixou de brilhar, só quer ressurreição. A minha mensagem em Deus, eu sei que não posso em Deus, é que me fortalece, eu vou seguir com fé, com teu Deus eu vou, para a rocha mais alta que eu, Deus indo pra onde vou, como águia vou, nas alturas eu vou seguir
obrigado, Senhor, por cada dia, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar eles, os que não puderam, Senhor. E o Senhor possa trazer bênçãos, Senhor, nos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Bom, temos cantina hoje, doces e salgados, por R$7. Então, essas cantinas servem para a manutenção da igreja. Então, por favor, comprem para vocês, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus netos. E queria convidar a nossa missionária da tarde para dar a bênção final. Eu passo para nós. Ainda de pé, vamos levantar nossas mãos, querido. Aleluia. Senhor Jesus, nessa tarde, nós viemos aqui para te honrar, para te adorar, para te seguir. E como igreja nessa tarde, fomos alimentados por ti, fomos abençoados por ti. E a verdade é que nós não merecíamos nada do que o Senhor fez. Obrigado, Pai, pela saúde. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela condução. Obrigado pela palavra. Obrigado pela revelação. Obrigado pela unção do teu Espírito através do teu irmão. Nós somos gratos, Senhor, pelo que o Senhor faz, Deus. O Senhor se manda histórias nesse lugar, de forma diferente, trazendo uma unção diferente, suprindo a necessidade do nosso coração. E aqui estamos, Deus, voltando e queremos nessa semana, Pai, pedir a tua graça para que a gente se levante com mais ousadia, se levante com autoridade, se levante com identidade de filho, que possamos alcançar aquilo que não alcançamos essa semana, que possamos alcançar os perdidos, que possamos alcançar os necessitados, que possamos alcançar aqueles que necessitam mais de ti, Pai. Espírito Santo, nos leva debaixo dessa graça poderosa, nos livrando de todo acidente, de tudo que o diabo pode